Boa noite, nossos amigos e demais companheiros interessados no estudo do Espiritismo. Voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, estudando, pesquisando, analisando a ciência do Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E antes de entrarmos no tema de hoje, que é temor da morte, os espíritas não temem a morte, mas não desafiam a morte, que é na questão 941, a partir daí, ter o livro dos Espíritos, que é a Bíblia considerada a Bíblia dos Espíritas. É o livro dos Espíritos. Mas antes de entrarmos no tema, que é temor da morte, nós convidamos as pessoas interessadas nos estudos do Espiritismo para conhecerem alguns autores clássicos do Espiritismo. Entre eles, neste programa, Leon Denis, que foi considerado um clássico do Espiritismo, contemporâneo de Allan Kardec, sucessor de Allan Kardec, apóstolo também do Espiritismo. O livro dele, O Grande Enigma. Essas obras de Leon Denis, elas podem ser lidas pela internet, PDF. Para aqueles que não conhecem, basta botar Portal da FEB, PDF, e bota o nome do livro. Este aqui, O Grande Enigma, falando sobre o universo, a criação e a natureza, que enriquece o Espiritismo. O outro livro de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, que fala do cristianismo, das doutrinas, das religiões, do paganismo, em comparação com o Espiritismo. Mas outra obra de Leon Denis, Depois da Morte, para tirar das pessoas o medo da morte, mostrando que somos imortais. Deus não é matador e nem tampouco tem matadouro. Deus é a consciência do universo. Fez seus filhos para se tornarem anjos. Esse é o objetivo. Cada um alcançando essa posição de anjo através das sucessivas reencarnações. É o que ele mostra. Qual o livro? Depois da Morte, Leon Denis. Mas outro, do mestre Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um desdobramento da filosofia do universo, da filosofia espírita. Está aqui mostrando as causas dos problemas atuais da humanidade. Porque um nasce cego, outro aleijado, um rico, outro pobre. Um nasce na favela, outro nasce príncipe, princesa. Ele está mostrando tudo aqui pela filosofia do Espiritismo. O que? O problema do ser, do destino e da dor. Mas outra obra de Leon Denis, No Invisível, em que ele mostra aqui a mediunidade, os médios e as manifestações dos espíritos, mostrando que as manifestações das almas dos mortos não foi inventada pelo Espiritismo. O Espiritismo explica com riqueza, mostra as causas, mas não é privilégio do Espiritismo e nem de nenhuma religião. É apenas mostrando que a manifestação dos espíritos vem da origem da humanidade. Não foi o Espiritismo quem criou, não é privilégio do Espiritismo. Leon Denis. E mais, outra obra
Joana d'Arc. É a história de Joana d'Arc, que foi a Marte, não é Joana d'Arc, que ela veio, era uma médium dentro do próprio catolicismo. Depois ela foi traída, conta a história, e jogaram Joana d'Arc na fogueira, porque ela era médium, ouvia as vozes dos espíritos guerreiros, comandantes da guerra entre... Foi ela que libertou a França do jugo da Inglaterra, assessorada, ouvindo as vozes que guiavam ela para a guerra, dos espíritos guerreiros, comandantes da França, antigos comandantes como espírito, e guiaram ela para libertar a França. E ela foi tida pela Igreja Católica como uma médium, quer dizer, embusteira, e que recebia o diabo, Satanás, porque as religiões sempre ensinaram que os médios são os instrumentos do diabo. Fazia a fogueira e jogava os médios na fogueira, com a esperança de queimar o médio e queimar Satã, o diabo, o demônio. Então ela foi para a fogueira. Século depois, a própria Igreja Católica, segundo fala a história, canonizou Joana d'Arc como santa. Santa Joana d'Arc. Aí nós vemos a incoerência. Se você quiser a história de Joana d'Arc, da França e da Inglaterra, leia esta obra, Joana d'Arc, de Léon Denis. E hoje nós consultamos mais uma vez, como dissemos, o livro dos Espíritos, Temor da Morte, que é a obra em estudo, e o tema é Temor da Morte. E Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, na questão 941, para muitas pessoas, diz Kardec aqui na pergunta, o temor da morte é uma causa de perplexidade. Todo mundo fica perplexo, medroso, temeroso, e há pessoas até que caem no pânico, com medo da morte. Aí Kardec pergunta, de onde lhe vem esse temor? Tendo elas diante de si o futuro, depois da morte nós temos o futuro, e os espíritos respondem através dos médiums, falece-lhe, falta, né, a essas pessoas que têm medo da morte, fundamento para semelhante temor. Não há motivo para se ter medo da morte, porque a morte é um fenômeno natural. Nascer é lei de Deus, morrer também é lei de Deus, voltar de novo também é lei de Deus. De modo que Allan Kardec criou uma frase dizendo nascer, morrer e renascer, e progredir sempre. Tal é a lei pela reencarnação. Nasce, morre e nasce de novo, para progredir e se tornar um espírito superior até se tornar anjo. É a base do espiritismo. Se isso pode ser chamado um dogma do espiritismo, que o espiritismo não tem dogma, mas pode se apresentar como dogma a imortalidade da alma, como dogma para o espiritismo a imortalidade e a reencarnação. Dogma no sentido de fundamento da filosofia espírita. Só fundamento. Não é dogma das igrejas, Santíssima Trindade, céu e inferno, não é esse tipo de dogma. É dogma no sentido de fundamento, base da religião espírita. Aí Kardec continua. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhe disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Quer dizer, é isto que nós, desde criança, aprendemos na família, se a família é católica, porque ensina que tem, depois da morte, o céu, que é o paraíso, e o inferno. E tem a zona intermediária, que é o
paraíso, o céu e a zona intermediária. E de modo que nós crescemos com essa crença. E quando nós estamos adultos, aí que cometemos algum erro, que todo mundo comete, porque somos espíritos atrasados, espíritos inferiores, todo mundo que está aqui na Terra comete erro. Quem não cometeu foi Jesus. De lá para cá todo mundo comete seus erros, até mesmo para crescer. Aí por essa crença ensinada pelas igrejas, a gente cresce nela e depois todo mundo fica com pânico da morte para não ir para o inferno. Se a igreja ensinou que é mais fácil ir para o inferno do que ir para o céu, aí todo mundo fica com medo. Olha aí, onde está a origem, a fonte do temor da morte? O Espiritismo vem e ensina que nem tem céu, nem inferno, nem purgatório. Tem a vida futura, o depois da morte, e que nós apenas nos transferimos da vida material para a vida espiritual. Olha aí, acaba com o quê? Acaba com o dogma de céu, de inferno e de purgatório. E que não existe inferno, que Deus não fez ninguém para botar no inferno. Os erros que nós cometemos, Deus nos oferece como perdão dele, as oportunidades pela reencarnação, voltar de novo, para corrigir os crimes, evitar o mal e crescer pelas sucessivas reencarnações, até nos tornarmos espírito puro. Aí não retornaremos mais a corpos materiais, porque não temos mais impureza na alma. Isso é o que o Espiritismo nos ensina aqui na resposta dos Espíritos. Aí diz mais aqui, para complementar, não é? Aqui no Livro dos Espíritos. E na outra pergunta, Allan Kardec pergunta, pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser feliz na Terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediosas verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. O segredo é esse. Aos espíritos responde, há as pessoas que isso dizem, e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédio e continuando a apanhar as indigestões. Quer dizer, são recomendados pela verdade, são esclarecidos, mas continuam errando. Continuam praticando crimes, continuam praticando maldade, aí quando chega a hora da morte, aí pensa que vai para o inferno. Quando na realidade a vida continua depois da morte. E seremos lá a consequência do que fomos aqui na Terra. De modo que o temor da morte é para as pessoas que foram, desde criança, mal educadas pelas religiões dogmáticas. Aí ficam com medo de irem para o inferno depois da morte. Os espíritas não têm esse medo, porque o espiritismo veio para acabar com isso. Veio como uma guilhotina para eliminar a morte, o espiritismo. Não existe morte, a base do espiritismo é a imortalidade da alma. Logo, não há motivo para se ter medo da morte. Os espíritas não temem a morte, porque o espiritismo educa os espíritos para não terem medo da morte. E nem ninguém vai para inferno, e nem para purgatório, e nem para o céu. Tudo é conquista. Cada um leva daqui para o depois da morte o seu céu, o seu inferno e seu purgatório. E muita paz para todos, e retornaremos com outros temas baseados nas obras de Allan Kardec. Muita paz para todos.